Os desafios e os benefícios da contratação de um profissional adequado ao cargo na sua empresa. Falando de gestão de pessoas, esse é o assunto de hoje do programa Rumo Certo. E aí comigo para essa conversa eu convido Maria Emília Leme. Ela é Job Hunter, é pedagoga também, pós-graduada em gestão empresarial. Maria Emília, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco sobre essa parte de contratações, de movimento de carreira. Isso é muito importante hoje em dia. Muito bom, prazer todo nosso também. Muito obrigado por você dispor do seu tempo aí para essa conversa, para trocar ideias, compartilhar a experiência também, né? Maria Emília, eu queria conhecer um pouco mais de você, saber da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve hoje. Eu sei que você tem uma empresa, né? A MEL, né? Que é a sigla do seu nome, é coaching, né? Me fala um pouco desse trabalho e do trabalho que você desenvolve na empresa. Bom, eu tive uma carreira em recursos humanos por mais de 25 anos, passei por empresas nacionais, multinacionais, também tive uma parte da minha carreira no exterior, onde implantei recursos humanos para o Brasil, América Latina, Estados Unidos, México. Também fui expatriada 2 anos no México para fazer um trabalho de coaching executivos na IBM lá no México. E ainda fiz startup de uma empresa holandesa aqui no Brasil. Então toda essa parte de trabalhar com outras culturas me deu muita habilidade para a parte de cultura de empresas e verificar quanto é importante isso antes de assumir uma posição dentro de uma empresa. E como é que é hoje o mercado? A gente tem mais profissionais qualificados, preparados, as empresas estão antenadas com isso? Esse casamento está acontecendo? Quais são os requisitos principais aí? O mercado está cada dia mais exigente. Eu sempre falo para os profissionais que eu estou orientando, não vale só a parte da experiência. O conhecimento ele tem que acompanhar a experiência do profissional também. Então, os dois têm que estar muito em equilíbrio para que a pessoa esteja sempre muito antenada e possa desenvolver a sua carreira dentro da empresa com muita habilidade. A carreira é do profissional, não é da empresa, então ele precisa fazer essa gestão muito bem feita. E as empresas, cada dia mais, elas estão precisando de profissionais que estejam com essa habilidade muito bem desenvolvida para agregar mais valor, trazer inovações para a empresa. Pois é, o quanto é importante isso, quando você diz de pegar mais valor, né? O quanto é importante que a contratação seja assertiva, que é difícil, mas há técnicas para isso, há ferramentas para isso, né? E qual é o benefício? Se ele existe, é claro, mas qual é o benefício até para a produtividade, para a sustentabilidade de uma empresa, que ela tenha um profissional adequado, né? Porque o processo de vai e volta, de demissão, que aliás é muito comum às vezes, né? A contratação e não se adequa, isso é custo também, né, Maria Emília? Sem dúvida, eu diria que não é custo só para a empresa, é custo para o profissional também, porque aquele momento que ele fazer a transição, ele tem que focar muito nessa parte da transição. Então, no momento que a empresa estiver fazendo o processo seletivo com o candidato, eu sempre digo para os profissionais que ele também tem que fazer a entrevista com a empresa, ele também tem que pesquisar sobre a empresa, sobre a cultura, sobre o processo que ele vai desenvolver lá dentro, se o que eles estão propondo faz alguma diferença para a carreira dele. Então, são aspectos que tanto a empresa precisa verificar, quanto o profissional também. Não está valendo mais de aceitar qualquer proposta. Quais são os meus valores e o que eu estou querendo buscar no mercado? Qual é o meu crescimento e o que eu estou focado, o que eu estou querendo para a minha carreira? Esse é um ponto muito importante que os profissionais precisam avaliar. E senão ele acaba se frustrando e em 6 meses ele está de volta no mercado. Ele se perceber como um empreendedor também, né? Empreendedor do conhecimento dele, né? Ele se colocar como uma empresa e gerir o seu conhecimento ali de forma assertiva também, né? Mas isso, pensando agora para o lado das empresas também, né? Isso tem um benefício enorme, né? Enquanto sustentabilidade da empresa, voltando mesmo, forçando, eu quero puxar um pouco mais por esse assunto, para mostrar o quanto isso é importante para a empresa também na hora do recrutamento, ter esse profissional adequado, né? Agora, é mais do que habilidade técnica isso também, né, Maria Emília? Tem todas aquelas habilidades comportamentais que fazem diferença nesse processo, né?
Com certeza, isso tem uma diferença muito grande para a empresa. É muito importante que ela veja se realmente aquele profissional está adequado para a posição que vai assumir. Tá? E os profissionais hoje têm uma responsabilidade muito grande, não só de desenvolver a parte técnica, tá? Mas também com uma parte comportamental. Aquele fato que todo mundo escuta, a pessoa é contratada pelas habilidades técnicas e muitas vezes dispensado pelo comportamento, é real. Porque é o seguinte, a pessoa tem que saber qual é o comportamento que ela vai ter na empresa, quais são as habilidades de negociação, comunicação, saber ouvir, participar do grupo. Então, isso tudo é importante que o profissional também se desenvolva fora da empresa para que ele possa ter essas habilidades no dia a dia de trabalho dele. E a gente viu isso talvez até de forma mais latente, foi mais visível a partir da pandemia para cá, não foi não? Se a pandemia acabou, muita gente se colocando até por necessidade no mercado, e aí com o tempo as coisas foram meio que se ajustando. Eu li outro dia uma matéria com um dado fortíssimo de, apesar da gente ter aí um nível de desemprego grande, o nível de demissões também muito grande, né? Me parece 6,5 milhões de profissionais se demitiram, foram demitidos de 2020 para 2022, aliás, 2020 para 2021, isso. Por conta disso, de falta de adequação, né? Essa situação se agravou com a pandemia? Eu diria que ela já vem se agravando um tempo e na pandemia muitos profissionais acabaram se recolocando, mas esqueceram de ver toda essa parte de cultura da empresa, com quem eu vou trabalhar, qual é o desafio que eu vou ter, e viram mais o pacote de remuneração e os benefícios que eles iam ter, tá? Que eles iam receber da empresa. E agora, esse ano, quando eles tiveram que retornar à empresa e que ter esse presencial, eles começaram a ver que a cultura da empresa não era bem aquilo que eles estavam esperando, que não batia com os valores deles. Então, acaba até muitas vezes provocando algum sintoma, alguma doença, porque eles acabam se estressando muito. Tá? Então, essa movimentação no mercado realmente aumentou na pandemia. E eu diria para você que uma das causas que estão sendo muito vistas é essa questão de que a pessoa não avalia a cultura da empresa e os valores que a empresa tem. Eu estou assessorando alguns profissionais que amam trabalhar em empresas nacionais familiares. E eles não querem saber de fazer uma transição para uma empresa multinacional, porque não tem a característica deles. Tá? Então, inclusive, um deles recebeu uma proposta para ir para uma empresa em Manaus, uma empresa familiar, e uma proposta para São Paulo. Ele aceitou de ir para Manaus, porque é uma empresa familiar e que é o que ele gosta de trabalhar. Tá? E não é todo mundo que tem esse perfil. Então, qual é o perfil que eu tenho? O que eu gosto de fazer e aonde eu gosto de atuar? Então, são características que a pessoa precisa também se entender e ter esse autoconhecimento, porque um passo na carreira hoje, de fazer uma transição, é um passo muito importante. Tá? Então, ele precisa se respeitar nessa parte e não se ver só a parte técnica, os desafios, os benefícios que ele vai receber. Mas aí, Maria Emília, tem uma questão geracional nisso aí também? Esses profissionais de uma nova geração que já não se preocupam como a minha, como a nossa, de talvez formar carreira ou de prestar um concurso e ficar a vida numa empresa, que esse modelo já está quase que ficando um pouco ultrapassado, não é? Essa moçada nova, profissionais novos no mercado tem um outro modelo de trabalho, tem um outro sistema que quer realmente ser feliz e quer, se não estiver bem, ele vai para outra. Tem influência também isso, dessa questão geracional que a gente tem visto no mercado? Eu já tenho trazido muito essa discussão para cá, mas também pela sua experiência, queria ouvir de você essa avaliação. Tem isso também? Interfere? Interfere. Eu diria para você que eu tenho encontrado até algumas pessoas novas, jovens aí, que estão querendo fazer essa carreira no mercado. E é interessante que eu sinto aos poucos, voltando àquela questão das pessoas quererem ficar mais tempo dentro de uma empresa. Tá? Existe um movimento aí bastante sutil que isso já volta a acontecer.
onde as pessoas falam assim, não, eu quero ir para uma empresa onde eu possa desenvolver vários papéis e que eu possa ir crescer um pouco mais e não ter que fazer esse movimento ao longo de cada 2 anos. Claro que ainda tem aquela geração que quer ir trabalhar numa startup e fazer projetos e estar fora e trabalhando a longa distância, mas eu diria que é um outro tipo de cultura, um outro tipo de olhar para o trabalho, propriamente dito, que eu acho que tem o espaço deles também. Ótimo. Tá? Então, acho que tem espaço para os 2 lados. Ótimo, não, é uma nova visão que a gente traz aqui para essa nossa discussão, porque a gente tem colocado muito esse movimento mesmo, mais a ralo tempo, de poucos em poucos tempos, profissionais mudando, o que é um desafio para empreendedores também, de pequenos, médios e grandes portes, porque também a formação de um profissional acontece às vezes dentro da empresa também, né? Você cria toda uma identificação, você forma e você pode perder, né? Também essa é uma preocupação dos empresários, eu imagino, não, Maria Emília? De manter também, porque essa identidade ela não pode ser firmada em pouco tempo, né? É médio e longo prazo também, né? Não? Tem essa demanda das empresas de trazer profissional para que fique mais tempo? Sim, hoje a gente está vendo isso novamente, essa preocupação de fazer com que as pessoas se engajem na empresa, porque muitas posições eu não consigo ter por pouco tempo. Eu preciso que a pessoa se fixe por mais tempo até para desenvolver determinados projetos. Então, as empresas estão preocupadas, sim, em ter esse engajamento maior dos profissionais para que eles possam construir e contribuir nesse processo de desenvolvimento. Ótimo. Não, vamos continuar nessa conversa. Quero saber com você também se a diferença de setores para setores, alguns setores talvez tenham uma influência maior desse movimento, se a tecnologia interfere também muito nisso, mas é a conversa que a gente vai avançar no segundo bloco, tá? Eu pedi só para você continuar um pouquinho mais aqui comigo, a gente volta nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, convido você também para continuar nessa conversa com a gente aqui. Rumo Certo volta já já. Você quer empreender? Então venha se inspirar com os maiores empresários do Brasil. Eu sou Milena Machado e agora, toda quinta-feira, às 10h30 da noite, recebo um empreendedor de sucesso para compartilhar experiências com você. E quem já empreende sabe o quão importante é conhecer boas jornadas empreendedoras. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Arte 1, o canal de todas as artes. Gentileza viraliza. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre os benefícios e os desafios também da contratação de um profissional adequado para o cargo na sua empresa. Isso é gestão de pessoas, né? E aí comigo para essa conversa, Maria Emília Leme, ela é Job Hunter e Executive Coaching. Maria Emília, a gente falava aí do quanto é importante essa recolocação adequada de um profissional, quanto isso é importante para a empresa também, né? Por conta da imagem, enfim, do propósito que a empresa tem, da identidade do profissional, né?
com a empresa. E aí eu pergunto para você se tem alguns setores onde isso é mais pertinente, se é mais visível, essa recolocação talvez exija mais de um profissional, de nível geral. Como é que você avalia? Olha, de uma maneira geral, eu estou vendo as pessoas muito preocupadas em fazer a gestão das carreiras, tá? Em se desenvolver e não só a parte de desenvolvimento técnico, mas a parte comportamental também. Tá? Então, tanto assim que quando as pessoas me procuram para fazer esse processo de recolocação, muitas vezes acaba também, depois do processo de recolocação, passando por um processo de coaching, até para rever toda a parte de liderança, a parte de processos, pontos que ela pode se desenvolver. E você vê profissionais, uma oferta de profissionais cada vez mais preparados para essa demanda? Sim, eu vejo que as pessoas são cada vez mais preocupadas nesse desenvolvimento, de estar prestando um trabalho, desenvolvendo um trabalho onde eles possam levar todo o conhecimento deles. Hoje todo mundo traz muitos conhecimentos, muitas competências e cada vez mais eles estão preocupados em sair daquela parte técnica que eles têm para ampliar os conhecimentos. Falar de assuntos que estejam relacionados até a parte técnica deles, mas que possam agregar valores também. Tecnologia tem ajudado nesse processo também, Maria Emília, que hoje tecnologia é indispensável em qualquer gestão, né? Em qualquer trabalho. Eu digo, os RHs estão usando mais de ferramentas também que possam identificar habilidades, talvez mais compatíveis com aquele cargo, com aquela função. Como é que as empresas estão trabalhando com isso também? Sim, eu vejo cada vez mais os RHs preocupadíssimos com essa parte de tecnologia e também ampliando essa questão de avaliação dos candidatos. Então, a parte comportamental, a parte de perfil profissional, a parte de habilidades técnicas, tudo isso sendo avaliado até para verificar se a pessoa tem aquele perfil realmente para aquela posição. E agora, o seu foco é no trabalho mais de liderança? É a partir da liderança que a gente se desenvolve também um comportamento de toda uma equipe? Porque a gente tem discutido isso muito também hoje, né? A importância da liderança para que se dissemine um modelo cada vez mais voltado aí para essa questão talvez mais humanizada em relação de trabalho, né? Mas é a partir da liderança que começa esse processo? Eu diria que a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar em equipe e começa a desenvolver essas questões de liderança, tudo, porque às vezes ele não é nem o líder da equipe, mas ele está dentro de um projeto que ele está liderando. Ele já começa a se preocupar com essa parte de trazer as pessoas para dentro do projeto, para fazer as pessoas participarem. E muitas vezes eu pego profissionais que me buscam, que estão em início de carreira de gestão, de liderança, com um preparo muito grande e com uma preocupação muito grande de ter essa liderança humanizada, de ver as competências diferentes e não somente todo mundo igual ali, que trabalhar com comportamentos e pessoas totalmente diferentes que vão agregar valor para o resultado da área, da empresa como um todo. Maria Emília, do profissional e também da empresa, qual é o momento que ele percebe que é preciso buscar ajuda, que é preciso se renovar nesse processo de formação e de desenvolvimento do trabalho dentro de uma empresa, e a empresa também, quando percebe que talvez esteja um pouco doente nessa relação com o profissional? Tem algum sintoma que você diria que, olha, é preciso você repensar essa sua postura para que a sua recolocação seja mais eficiente? Ou mesmo para a empresa, é preciso repensar essa postura para que você tenha profissionais mais identificados com o seu propósito? Quando é que se percebe isso? Qual é o momento de se começar a fazer isso? Nossa, uma ótima pergunta. Isso assim é muito nítido nas pessoas quando elas vêm me buscar, elas estão assim, olha, eu já cresci o suficiente dentro da empresa e eu vejo que eu não tenho mais espaço e eu não estou recebendo mais insights para eu fazer coisas novas, diferentes. O meu espaço ficou pequeno. Ou seja, ele cresceu tanto no escopo do cargo dele que ele está buscando mais desafios. Esse é um sintoma principal. Então ele fala assim, puxa, já
cansei, eu estou desanimado, e eu sinto que não estou rendendo mais como eu deveria, ou que eu estou querendo coisas novas, desafios novos. E que dentro da empresa ele não recebe essa insight da empresa, ou a possibilidade de fazer coisas novas. Tá? Esse é o momento em que ele quer fazer esse processo de recolocação. Eu tenho pessoas que me buscam porque elas percebem que elas estão com dificuldades de fazer a liderança da equipe e veem que a equipe não responde da forma como ele gostaria de responder. Então ele começa a pensar o seguinte: quanto que eu preciso me desenvolver ou levar coisas novas para a equipe para que ela possa me trazer respostas diferentes? Então aí é o trabalho de coaching também que eu faço com eles, que é muito interessante. Do lado da empresa é quando ela começa a perceber que os resultados são sempre os mesmos e não há um crescimento. E que por mais que ela dê os inputs para o profissional trazer um resultado diferente, ela percebe que não sai daquele patamar. Então ela começa a perceber, bom, quanto que a gente precisa investir nesses profissionais? Quanto que a gente precisa dar possibilidades para eles darem uma resposta diferente e trazer um resultado diferente, tá? Então, ela vai buscar recursos de treinamento e desenvolvimento, processos de coaching para os líderes, dependendo da situação propriamente dito. Isso influencia muito no resultado e aí é a hora que é o momento que a empresa começa a abrir espaço ou para desenvolvimento, ou ela percebe que a pessoa já não vai ter mais aquele espaço suficiente, que ela precisa renovar o processo todo. Nossa, eu imagino que seja um desafio esse processo, porque a recolocação ela pode acontecer até mesmo dentro da empresa, né? É uma nova visão sobre aquele mesmo trabalho, às vezes, né? Porque a gente é tomado, às vezes, numa situação de insatisfação, de não se sentir parte daquela empresa ou daquele trabalho, em procurar, né? E aí a recolocação fora. Mas é possível que a recolocação aconteça dentro também, né? É preciso que haja até humildade aí nesse casamento, nessa relação, né? Para que o gestor também perceba o que precisa fazer, né? Eu acho isso de um desafio enorme, porque é quase que um vício isso. Às vezes a gente está envolvido numa situação e que a gente não consegue enxergar onde precisa mudar, o que precisa mudar, né? É muito comportamental, né? O coaching, eu imagino que seja fundamental para você entender isso também, né? E o coaching da empresa também, um coaching empresarial talvez, né? É grande esse desafio, né, Maria Emília? Sim, é muito grande. Eu já recebi vários profissionais aqui que queriam fazer essa transição de empresas. E aí eu começo conversando, mas como é que é a empresa? Na empresa você tem possibilidade de participar de processos seletivos para outras áreas, para as outras posições? Ah, sim, eu tenho, tal. Não, eu gosto muito da empresa, a empresa tem muitos valores que batem muito com os meus, mas é um momento que eu preciso buscar uma coisa nova, diferente. Eu sei que eu vou sentir muito na hora que eu fizer a mudança, mas vai ser importante para minha carreira. Então ele vai trazendo alguns sintomas que a gente percebe que ele tem uma sintonia muito grande com a empresa propriamente dita. E aí é a hora que eu faço um trabalho com eles, que antes de olhar o mercado, vamos olhar para dentro da empresa, quais são as outras posições que tem lá e que a pessoa pode participar do processo seletivo, de um processo seletivo também. Tá? E muitas vezes ele faz a própria transição dentro da empresa. E o curioso de tudo isso é que não é benefício nem salário que motivam essa mudança, né? É bem que você falou mesmo, né? É a sensação de estar dentro, de inserir, né? De estar inserido nesse processo, né? Como é que você vê o futuro? Diga, Maria Emília. Então, se sentir inserido no processo. E como é que você vê o futuro, hein, dessas relações? A gente está caminhando para que lado, né? É indiscutível essa humanização cada vez maior, né? Mas a gente vai mesmo afinando para isso? Empresas que ainda não enxergaram isso estão fadadas a perder? Não são competitivas? É um mercado cada vez mais competitivo e mais voltado para essa humanização, né? Com certeza. Isso está cada dia mais claro e as pessoas estão muitas vezes buscando por fato assim, puxa vida, eu sinto que a empresa não me vê como um profissional, ou então eu estou me sentindo assim, meio de escanteio.
faltando essa humanização. Então as pessoas estão buscando muito isso, buscando esse próprio se engajar de tal forma que ela seja reconhecida e que tenha esse processo de humanização. Tanto é assim que você pode ver que tem algumas empresas aí no mercado que estão trabalhando muito com essa parte de humanização, que o turnover é muito mais baixo. Tá? Então, isso é um ponto que as empresas estão olhando, começando a prestar atenção e trabalhando muito para mudar esse processo. E você vê isso em todos os níveis, todos os setores também, né? Desde micro e pequenas empresas a grandes corporações também, né? Sim, eu vejo. Consigo ter essa noção de todos aí tendo essa movimentação para todos os níveis, porque eu recebo aí alguns executivos também que estão falando assim, olha, não tem mais como eu crescer ou me desenvolver e os meus valores estão totalmente desalinhados do que da empresa. A empresa está indo para um outro lado que eu não consigo ficar ou trabalhar nesse segmento. É isso aí, gestão de pessoas, né, valorização do capital humano, são ativos importantes que têm resultado na receita sim, pode parecer distante a gente falar de números e falar de pessoas, mas cada vez mais alinhado e aí também alinhar cada vez mais tecnologia com essa questão humana, que às vezes parecem coisas opostas, mas elas estão juntinhas, né, caminhando cada vez mais juntinhas, né, Maria Emília? Muito, muito. Tá tendo nós tivemos um tempo aí que a tecnologia avançou muito e essa parte de humanização não, né? Essa parte de gestão de pessoas, de valorização da equipe, e hoje eu diria para você que isso está muito equilibrado, então isso está vindo muito junto, tá? Que bom, que ótimo. Maria Emília, muitíssimo obrigado pelas suas informações aqui, por esse bate-papo tão leve, tão proveitoso, produtivo aí. Tenho certeza que vai instigar muitos profissionais e muitos empresários também, porque é preciso haver esse casamento, né? Você é uma espécie de cupido aí nessa relação, né? Que ajuda a juntar, recolocar bem o profissional e também tem a preocupação lá da empresa para que ela receba um profissional bem colocado, né? Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Um abraço grande para você. Eu agradeço, foi um prazer compartilhar um pouco do conhecimento aí para passar para as pessoas. É isso aí, conhecimento é para compartilhar, né? Obrigado, um abraço grande, até mais, Maria Emília.